Então, bora lá. A onda sonora, como a gente já meio que introduziu no capítulo passado, é uma onda longitudinal. Por quê? Porque ela, se você imaginar um tubo, vamos usar o mesmo exemplo que a gente falou na aula passada. Imagina que você tem um tubo, não estou preocupada com o tamanho desse tubo, a dimensão dele, ele é infinito. Não estou, por enquanto, preocupada com a reflexão do som da onda. Esse tubo é infinito e ele está cheio de ar. Não precisa ser ar, pode ser outro meio. Mas vamos analisar o exemplo que a gente já viu na aula passada. Então, esse tubo está cheio de ar e eu vou fechar uma extremidade dele com um êmbolo que é livre para se mover. Então, se você empurra esse êmbolo, certo? De forma harmônica, empurra e puxa esse êmbolo de forma harmônica, você vai formar aí dentro uma onda. Vai haver uma propagação de uma onda, no caso, uma onda sonora dentro no caso desse tubo, desse recipiente, né? Por que essa é uma onda longitudinal, como a gente já falou na aula passada? Só uma pequena revisão. Ora, diferentemente do que a gente viu para uma onda transversal, onde você tem uma corda e você oscila sua mão na vertical, né, no eixo Y, e a onda se propaga ao longo do eixo X, ou seja, você tem uma propagação na horizontal e uma oscilação na vertical, naquele caso não. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que quando você empurra o êmbolo, você está aplicando uma força nessa área do êmbolo. Então você está aumentando a pressão bem aqui na vizinhança do êmbolo. Quando você aumenta a pressão na vizinhança do êmbolo, as partículas de ar que estão aqui não gostam de ficar aqui, porque aqui a pressão é maior. Então elas vão para frente, né? Só que lá na frente tem mais partículas. E essas partículas vão ser empurradas por essas que chegaram aqui. E elas vão para frente, que vão empurrar as próximas, e assim vai. Então você está tendo uma propagação de uma onda, no caso da gente, para a direita, né? Se você puxar de volta, se você só empurrar o êmbolo, isso não é uma onda, é só um pulso, né? Que vai se propagar para a direita. Mas se você ficar de forma contínua, no mesmo ritmo, né? Empurra o êmbolo, puxa de volta. Empurra o êmbolo, puxa de volta. Quando você puxar de volta, aí você está fazendo o contrário. Na vizinhança do êmbolo, essa região aqui da vizinhança do êmbolo vai ter uma pressão menor que o restante do tubo. Então, as partículas que estão aqui gostam disso e vão fluir para a esquerda, né? Esse espaço aqui ficou vazio com a pressão menor, as que estão aqui vão ocupar o lugar daquela. E assim vai. Se você ficar fazendo isso continuamente, de forma harmônica, empurra e puxa o êmbolo, o que você vai observar é uma onda se propagando na direção horizontal e as partículazinhas do ar fazendo esse movimento para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Então eles estão oscilando ao longo do eixo X. Então é uma onda cuja direção de propagação da onda é igual à direção de oscilação do meio material. Por isso que é uma onda longitudinal, né? Lá no caso da corda, a gente encontrou um monte de equações, né? A gente mostrou aqui várias equações, certo? Todas não caem na prova. Questão da prova, certo? E não é pra rir, não, é verdade. Uma das equações que a gente encontrou, que é bem simples matematicamente falando, mas bem importante, é aquela da velocidade de propagação da onda na corda, que era a raiz de t sobre μ. Vou colocar ela aqui melhor. A gente encontrou essa equação aqui, ó. V igual a raiz de t sobre μ. O que era t? Era a tensão na corda e μ, a densidade linear. Ou seja, essa equação dizia assim para a gente, ó, para que a onda se propague na corda, ela tem que estar tensionada e tem que ter uma certa densidade. Ou seja, se ela não tivesse tensionada, quando você agitasse a corda, ela só se deformava, mas não ia haver uma onda se propagando nela. Por quê? Porque a corda tensionada é que permite que aquela onda passe por ela e fazendo com que essa corda se comporte. A gente até fez essa analogia aqui, como se isso aqui fossem várias pequenas molinhas, uma juntinha da outra. Não sei se vocês lembram que a gente fez essa análise quando a gente foi falar da energia, né? Eu disse assim, ó, imagine que isso daqui é como se fosse uma pequena mola relaxada, porque esse comprimento é quase igual ao da corda relaxada, e isso daqui é como se fosse uma mola elongada, porque é quase igual, quer dizer, bem diferente do que o comprimento da mola. Então é como se você tivesse uma molinha aqui, relaxa, alonga, relaxa, alonga, relaxa e alonga.
Então, a tensão é fundamental para que a onda se propague e ela, você pode associar isso daí à energia potencial elástica da corda, né? Porque ela é que permite a corda fazer esse movimento de deformação. Por mais rígida que a corda pareça, ela se deforma, né? Ela tem essa elongação. O exemplo que a gente fez aqui na aula passada, na prática, era uma mola, né? Aí fica mais fácil ainda de você enxergar essa deformação, porque uma mola deforma mais que uma corda. Mas, de qualquer forma, essa tensão, ela está ligada à elasticidade, vamos botar assim, a elasticidade da corda, ou do meio material, né? E a densidade, ela é o equivalente da massa, né? É a massa por unidade de comprimento, certo? Ou seja, ela está ligada à energia cinética da onda, porque a massa só existe a energia cinética só existe se houver massa, né? Isso daqui nada mais é do que a massa específica, densidade. Então ela está ligada à inércia ou a energia cinética, como você queira chamar, né? Vamos botar aqui, ó. Isso aqui está ligado à energia potencial elástica, isso aqui está ligado à energia cinética da corda. Sempre da corda, né? A elasticidade da corda e a energia cinética da corda, que vai definir como é que a onda se propaga naquela corda. Será que para o som existe alguma equação semelhante a isso daí? Será que o som também tem essa elasticidade? O som não, o som se propagando no ar, né? Quando eu falar som, isso serve para qualquer onda longitudinal, certo? Será que existe uma certa elasticidade do meio e uma certa inércia do meio? Vamos pensar um pouquinho. Vamos tentar encontrar uma equação que tem essa característica, mas para o caso de uma onda sonora, certo? Vamos lá, para o caso de uma onda sonora, a gente vai demonstrar formalmente. Mas vamos tentar ver se a gente descobre a resposta antes de demonstrar, que fica mais fácil demonstrar, né? Vamos saber o que a gente espera que a gente encontre como uma equação de V. Olha só, quem seria o equivalente da densidade linear para o caso onde o meio agora é o ar? Quem você acha que vai fazer o papel de Mi? Quem? Pronto. Ora, o ar ele ocupa um volume, ele é um fluido, então ele ocupa um volume. Então é razoável que você espere que, se a equação é parecida com essa, que aqui no denominador você tenha uma densidade volumétrica, um ρ, que vai ser o equivalente do Mi para a corda, né? A corda é uma linha, por isso a densidade linear. Se fosse uma superfície, a densidade superficial. O ar ele ocupa um volume, então a densidade volumétrica. E quem faria o papel da tensão? Vamos pensar um pouco. A tensão da corda é quem permite a corda se deformar. Será que existe alguma equivalência, ou quem é o parâmetro que é equivalente à deformação, no caso agora do ar? Porque o que está acontecendo com o ar? Você está empurrando o êmbolo, quase isso. Você está empurrando o êmbolo e você está mudando alguma coisa aqui na vizinhança desse êmbolo que está fazendo essa onda ir para a direita. O que você acha que deve ser? Quase gol isso daí que vocês fizeram. Um chute bateu na trave. É muito relacionado à pressão, realmente. Não é a pressão em si, mas é relacionado à pressão. Eu não sei se vocês lembram quando a gente voltou das férias, o primeiro capítulo, não sei se foi exatamente, acho que foi o primeiro capítulo que a gente estudou, a gente falou uma dessas equações aqui, ó. Força sobre a área, que é pressão, né? É igual a B, delta V, sobre V. Lembram dessas equações que era da equação da tração, compressão trativa, tudo isso? Pois é, o que dizia essa equação? Dizia assim, ó, que dependendo da força que você aplique numa determinada área, aquele objeto vai se deformar, né? Se você fizesse uma força trativa ou compressiva, você tinha que a força naquela área era igual a uma certa constante, que no caso não era o B, era o E, né, o módulo de Young, dividido pelo ΔL sobre L, porque você estava mudando o comprimento, né? Ou comprimindo ou tracionando, né? Se você tivesse um cisalhamento, você tinha que, aqui não era o volume, era o quanto que isso aqui foi deslocado para o lado, ΔX, né? Sobre L. E se você tivesse um volume, a gente usou até a pressão hidrostática, você tinha o quê? Que uma pressão faz variar o volume. É exatamente isso que vocês disseram, né? Só que não é literalmente a pressão aqui, e sim esse parâmetro, ó. Vamos isolar ele e vamos discutir um pouquinho. B é igual, isso daqui, vou botar devagar, aqui é ΔP, né? ΔP é igual a B, ΔV sobre V, vou botar o sinal negativo e vou já explicar por quê.
Certo? De onde é que vem esse negativo? Então, se eu isolar o B, ó, B é igual a menos delta P vezes Vzão, aliás, sobre delta V. O que é o B? Falando em português, o que era o B? Era uma constante ou uma variável? Constante, que representava o quê? O que ela significava? Pode falar, sem medo. O que ela representava? Olha um pouquinho para a fórmula e pensa um pouquinho. O que ela representa em português para a gente? Não precisa fórmula, não. Pronto. Ele representa o quanto que o objeto vai se deformar. Né? Ou seja, o B é uma constante de deformação. Se aquela constante for alta ou baixa, é quem vai definir se aquele objeto é pouco ou muito compressível. Né? Se uma força ou uma pressão aplicada, né? Uma força numa área, vai fazer aquele volume mudar muito ou mudar pouco. Então, esse B é quem é responsável pela deformação do meio. É ele quem vai fazer o papel da elasticidade, ó, que está relacionado com a pressão, de qualquer forma, né? Mas está relacionado também com o volume. Por que eu coloquei esse sinal negativo aqui? A gente escrevia a equação assim, ó, sem o sinal negativo. Por que eu estou colocando o sinal negativo? Porque o que está acontecendo aqui, ó? Isso daqui é a pressão. No caso, a variação da pressão. Isso daqui é a variação do volume. O que acontece? Quando eu aumento a pressão, o volume aumenta ou diminui? Diminui. Quando eu aumento a pressão, ou seja, quando o ΔP é positivo, o volume é negativo, ele reduz. Né? Aumentar a pressão é justamente empurrar mais, vai reduzir o volume. Quando eu diminuo a pressão, o que acontece com o volume? Aumenta. Ou seja, quando eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Eles são um ao contrário do outro, um ao inverso do outro. Aí, para que o B seja um número positivo, eu boto esse negativo aqui na frente, ó, porque um é o contrário do outro. Na verdade, não tem tanta importância esse sinal, é só para realmente... Exatamente, era o que eu ia dizer. Se você quiser, também pode escrever isso aqui como um módulo. Aí elimina essa questão do sinal. Né? Então, eu estou falando só porque no livro ele vem o sinal negativo. Por que vem o sinal negativo? Justamente para o B não ficar negativo. Já que isso daqui é o inverso. Se esse ΔP for positivo, esse ΔV é negativo. Positivo com negativo vai dar negativo. Com negativo na frente, positivo. Ou você usa só o módulo. Certo? Então, a equação que a gente espera que seja verdadeira para uma onda longitudinal tem essa cara aqui, ó, parecida com aquela. B agora é justamente a constante de deformação, a elasticidade. E ρ é a densidade volumétrica, a parte inercial. Certo? Mas de uma maneira mais formal de demonstrar essa equação, porque aí a gente só deduziu, né? Não mostrou, não fez a demonstração. Vamos fazer agora, vamos lá. Vamos fazer a demonstração. Então, imagine que eu vou usar a mesma situação que a gente tinha anteriormente. Ó, um tubo bem grande, certo? E esse tubo está preenchido por ar, certo? O meio é ar. Não precisa ser ar, pode ser a água, pode ser outro fluido, ou pode ser até mesmo um sólido. A gente vai ver depois que o som também se propaga no sólido. Né? Tanto é que se a pessoa estiver falando aqui, às vezes se você puser a mão em algum sólido, você sente vibrar, né? Você sente aquele sólido vibrar. Porque o som está se propagando ali também. Certo? Só que tem outras propriedades, a gente vai ver depois. Então, digamos que você tem um tubo preenchido por ar, certo? E dentro desse meio vai se propagar uma onda. Imagine que aqui seja o pulso. Vou marcar essa região como sendo o pulso. Ó, isso aqui é o pulso. Isso aqui é o pulso. Para que esse pulso se propague, eu tenho que ter feito alguma coisa. Porque se esse êmbolo ficar aqui parado, nunca que vai haver propagação de nada aí dentro, concorda? Eu tenho que empurrar esse êmbolo para poder mudar a pressão e haver a propagação de um pulso. Se eu fizer isso harmonicamente, eu vou ter uma onda senoidal se propagando aí dentro. Então, digamos que eu produzi um pulso. E esse pulso vai caminhar para a direita. Certo? Se esse pulso foi produzido, é porque em algum momento eu variei a pressão naquela região. Então, aqui dentro, na região do pulso, a pressão mudou. Ela não é mais P. Ela é P mais ou menos, tanto faz, ΔP. É uma pressão diferente da pressão aqui fora. Aqui fora é a região onde o pulso, ou onde o pulso ainda não passou, ou por onde ele já passou. Né? Então, é uma região onde a pressão é P. Lá dentro é que a pressão é P mais ΔP. Certo?
A velocidade de propagação aqui é diferente da velocidade lá fora. Aqui é um certo V mais ou menos ΔV e aqui é V. Ou seja, o ar está se propagando aqui com velocidade e lá dentro do pulso é um pouquinho diferente. Certo? Eu vou fazer o mesmo desenvolvimento que o livro faz. Certo? Para você não ficar perdido quando você for estudar pelo livro. O que o livro faz? Ao invés de analisar um pulso caminhando ou para a direita ou para a esquerda, ele faz o pulso ficar parado e o ar que está ao redor do pulso vai caminhar em direção ao pulso. Tanto faz. Né? Você pode tanto interpretar o movimento relativo como você indo em direção ao destino, ou você parado e o destino vindo em direção a você. O efeito, fisicamente falando, é o mesmo. Então imagine que você tem essa porção aqui de ar fora do pulso. Se está fora do pulso, a pressão é P, a velocidade é V. Certo? Imagine que essa basezinha aqui dele, ó, tem comprimento X, ΔX, como você queira chamar. Certo? E esse tubo tem uma área A. Certo? Por onde o ar está se propagando. Então vamos lá. Olha só, o que está acontecendo? Se a gente parar o pulso e analisar a camada de ar vindo entrando no pulso, o que está acontecendo? Lá dentro do pulso a pressão é diferente. Vamos supor que ela é maior do que fora. Ora, o que está acontecendo? Aí vem o ar. Aí ele chega aqui e encontra uma região onde a pressão é maior. Esse ar vai querer entrar lá dentro dessa região? Não, ele não quer entrar lá dentro. Vai ter uma força querendo fazer com que ele não entre. Né? Porque lá a pressão é maior. Então essa porção inicial aqui, ó, essa frente dessa camada, vai sofrer uma força que vai tentar frear essa camada para a esquerda. Vou chamar de força 1. Certo? Mas, ao mesmo tempo, a parte de trás tem uma certa velocidade, e por inércia, isso daí vai continuar andando para a direita. Então, aqui fora, essa pressão aplicada nessa área vai fazer com que essa parte aqui da onda de trás, digamos assim, se a gente olhar isso aqui como a frente, vai fazer com que essa porção de trás entre com a força F2. Certo? Então, vai haver uma força tentando fazer com que o ar caminhe, mas na frente ele vai encontrar uma força que impede um pouco ele de continuar. Então, ele vai sentir uma força resultante. Uma força resultante, presta atenção, eu vou nada mais que aplicar a segunda lei de Newton. Certo? Isso é uma onda mecânica, então obedece às leis de Newton. Do mesmo jeito que a gente fez para achar essa equação aqui, ó. Foi só usar a segunda lei, né? Claro que aí com as adaptaçõezinhas, como a gente vai fazer aqui. Presta atenção que não é difícil, ó. Então eu vou dizer que a força resultante é uma menos a outra, certo? F2 menos F1. Ora, mas quem é F2? F2 relacionado com a pressão. Quem seria F2? Força, aqui ó, para cá, ó. Exatamente. Pressão é igual a força sobre área. Então, a força é pressão vezes a área. F2 é pressão vezes a área, menos quem é F1. Pronto. A pressão aqui nessa interface aqui é P? Não, é P mais ΔP. Então, P mais ΔP vezes A, que vai ser a força resultante. Vamos fazer isso arrumando melhor. Olha para cá, ó. P vezes A, menos P vezes A vai embora. Né? Sobra o quê? Menos ΔPA. Pronto, sobrou isso daqui, eu vou guardar. Ó. Menos ΔP vezes A. Vou guardar isso daí. Certo? A minha intenção é escrever a segunda lei de Newton. Então, eu já tenho a força resultante. Tenho que ter a massa e a aceleração. Vamos escrever a massa. Vamos lá, a massa. A massa, aí você já imagina que isso é um fluido. Então, não é legal a gente usar a massa como parâmetro inercial. É melhor usar densidade. Então, eu sei que a massa, né, daquela porção, ó, sobre o volume, é que vai ser a densidade. Então, a massa eu vou escrever como Rho ΔV. Mas olha para aquela figura. Como é que eu posso, se eu quiser reescrever esse volume aí, como é que eu reescreveria? Rho, quem é o volume? Isso. Pronto, eu estou trabalhando com essa região em vermelho. Lembre-se que o nosso objeto é isso daqui, ó. Essa região em vermelho, certo? Então, quem é o volume dessa região em vermelho? A ΔX. A ΔX. Mais, olha para cá, ΔM é igual a Rho A
esse ΔX é o comprimentozinho, ou a base, como você queira chamar, que vai entrar na região do pulso. Você concorda comigo que essa simulação que a gente está olhando, ela vai estar toda finalizada depois que todo esse ΔX entrar aqui dentro do pulso, concorda? Porque enquanto esse ΔX estiver aqui no meio, ó, você ainda não acabou de analisar. Porque o nosso interesse é justamente olhar a propagação do pulso. Então esse ΔX tem que entrar todinho aqui dentro, certo? Esse ΔX se refere à velocidade V, ó. Então eu vou escrever esse ΔX como sendo V vezes o tempo. Equação do movimento uniforme, V ΔT. E vou guardar isso daí, a massa. Certo? E a aceleração, posso escrever como ΔV ΔT. ΔV ΔT. Vou juntar todo mundo, vamos lá. Vamos juntar todo mundo na segunda lei. Fica assim, ó. Força resultante igual a MA. Aí vai lá, ó, força resultante menos P, A, igual a massa, ρ, A, V, ΔT, vezes a aceleração. ΔV, ΔT. Aqui o ΔT já pode ir embora. E o A. O que restou? Menos ΔP igual a ρ, V, ΔV. Certo? Ainda não é a equação que eu quero, mas está próximo dela. O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer? Aí, já, na verdade, você tem que já ter uma certa experiência ou ver alguém fazendo para ter essa ideia. Ora, eu quero encontrar a equação, aquela cara lá, ó, V igual a raiz de alguma coisa. Né? Então, eu tenho que ter um V ao quadrado para poder tirar a raiz. Vou multiplicar dos dois lados por V. Se eu multiplicar por dois lados por V, não vai alterar nada. E aí, o que eu vou obter? Aqui vai ficar menos ΔP V. E do lado direito, ρ, V ao quadrado, que é aqui eu precisava, ΔV. Vamos isolar isso daqui, ó. ρ, V ao quadrado, igual a menos ΔP, Vzinho sobre ΔVzinho. Aí você diz, mas professora, esse Vzinho, ele é a velocidade, não é o volume. Certo? Ó, porque lá, você está vendo que eu vou precisar que apareça um B aqui. Né? Isso ainda não é o B. Por que ainda não é o B? Porque aqui é Vzinho. E o B ele se refere ao volume. Cadê ele? Está aqui, ó. Aqui no caso. Será que tem alguma maneira de relacionar o volume com a velocidade? Vamos pensar um pouquinho. O que está acontecendo quando essa região em vermelho entra na região do pulso? Imagine que a região em vermelho é isso aqui, ó. Se ela fosse um sólido, certo? Ela entraria em um bloco assim, todinho, ó. Praticamente sem deformação. Só que isso daqui é um fluido compressível, é ar. Tem uma compressibilidade alta. Então o que vai acontecer? Está aqui caminhando, tá sem problema nenhum. Aí de repente ele encontra uma região onde a pressão é maior, ele não quer ir, ele trava. Só que a parte de trás não tem conhecimento ainda dessa região de pressão maior, ela continua. A parte da frente parou ou freou, né? Está andando com a velocidade menor, e a parte de trás não percebeu e continua. É como se fosse uma sanfona, vai apertar eles. Até que essa parte começa a andar de novo, e aí depois que toda a região entrar no pulso, aí continua tudo normal, até sair. Aí quando sair vai ser o oposto. A pressão lá fora vai estar menor, esse aqui vai para frente, enquanto que esse aqui está numa região ainda de pressão maior e vai mais devagar, até que você tenha de novo o ΔX. Então o que está acontecendo? O volume varia, né? Enquanto aquela região fora do pulso estiver entrando no pulso, o volume não vai ser constante. Ele vai sofrer uma compressão, como se fosse uma sanfona. A parte da frente vai sofrer uma frenagem e a parte de trás continua. Então ele vai diminuir um pouquinho de volume. Até que quando todo mundo estiver dentro do pulso, aí volta ao tamanho original. Então o volume vai mudar, porque lá dentro tem uma pressão e tem uma velocidade diferente. Então vamos analisar isso daí. Quem seria o volume se não houvesse região com pressão diferente? A gente já escreveu, né? O volume está aqui, ele, ó. A vezes ΔX. Onde esse ΔX é V vezes T. Mas quando eu tenho a variação do volume, a variação do volume está relacionada com a variação da velocidade. Ó. Seria uma ΔX',
Onde esse ΔX agora não é VT, é ΔV, delta. Então vamos tentar encontrar uma relação entre o Vzinho e o Vzão. Vamos dividir essas duas equações uma pela outra. Vai ficar assim, ó, Vzão sobre ΔVzão, Vzão sobre ΔVzão, igual A vai embora, ΔT vai embora, Vzinho sobre ΔVzinho. Então onde tiver Vzinho sobre ΔVzinho, você vai trocar por Vzão sobre ΔVzão. Fica assim, ó, Rho V2 igual a menos ΔP Vzão sobre ΔVzão. O que é isso aqui do lado direito? B. Né? Se isso daqui tudinho é B, aí você encontra a equação que a gente procurava. Rho V2 igual a B, então V é raiz de B sobre Rho. Como a gente já tinha percebido que seria. Né? O que diz essa equação? Diz assim, ó, que a densidade vai ter um papel importante. Quanto mais denso for o meio, mais rápido a lateral se tornar. Pronto. Opa. Quanto maior for a densidade, menor a velocidade, mais devagar, né? Então, o que acontece se você tiver, por exemplo, se você falar aqui no ar, né, a temperatura ambiente, 20 graus Celsius mais ou menos, todo mundo lhe ouve e lhe entende perfeitamente. Se você mergulhar numa piscina com água, a mesma temperatura, a mesma pressão, só que outra densidade, certamente ninguém vai conseguir lhe compreender. Vai ouvir o som, o ruído, mas não vai compreender o que você está falando. Porque o som se propaga diferentemente do ar. A densidade da água é maior ou menor que a densidade do ar? Maior. A densidade da água é da ordem de 10 a 3 kg por metro cúbico. Que do ar é da ordem de 1 kg por metro cúbico. Então, o ar é mais ou menos 1000 vezes menos denso que a água. Então, você esperaria o quê? Se a água tem uma densidade 1000 vezes maior, você imaginaria que a velocidade na água é muito menor. Mas não é verdade. Por que não é verdade? Por causa do B. Porque a água, o B da água, é muito, muito maior que o B do ar. Porque ela é muito incompressível. A água é praticamente incompressível. Você praticamente não consegue comprimir água. Você pode fazer isso, por exemplo, com a seringa. Você enche ela d'água, e se sobrar um pouquinho de ar, você consegue empurrar. Mas depois que você comprimiu o ar, acabou. Você não consegue mais comprimir a água, porque ela é muito incompressível. Aí acaba que, se você olhar no livro, tem uma tabela, ó, que mostra mais ou menos esses valores. A propagação do som aqui, página 151. Obrigada. Se você olhar, ó, no ar, a velocidade do som no ar, a 20 graus Celsius mais ou menos, é da ordem de 343 metros por segundo. Uma velocidade bem alta, né? É por isso que você não percebe, num ambiente pequeno, assim como esse, você não percebe eco e nem percebe diferença entre o movimento da boca e o som que você ouve, né? Você só percebe se você estiver a uma distância. Por exemplo, às vezes você está assistindo desfile de escola de samba. Aí o carro de som está lá numa determinada posição e o pessoal meio distante, uma distância maior que essa, por exemplo, ou razoável. Você já percebe a diferença, né, entre o som e o movimento da boca, porque ele demora. O som demora a chegar lá. A cada segundo ele viaja 343 metros, né? Se a distância for maior que essa, então você vai perceber um atraso já, certo? Na água, o som se propaga a uma velocidade bem maior. Se for água doce, 1482 metros por segundo, né? Bem diferente. Por isso que a gente não consegue compreender, não consegue entender uma pessoa falando na água, por exemplo, né? E no sólido é mais ainda, porque o sólido é ainda menos compressível, né? Quanto mais incompressível for, mais rápido a onda se propaga o som se propaga naquele meio, certo? Pronto. Oi. Como? O quê? A densidade, quanto maior for a temperatura, porque quando a temperatura aumenta, o volume aumenta, né? Em geral. Tem algumas coisas que não são assim, mas normalmente, quando você aquece, ele dilata, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o volume aumenta. Aliás, se o volume aumenta, a densidade diminui, aí fica menos denso, né? Então, normalmente, quando aquece, ele fica menos denso.
Normalmente, tem algumas coisas que não são assim. A água, por exemplo, não é assim em algumas temperaturas. A gente vai estudar isso daí depois. Tem uma dilatação que a gente chama de anômala. Ela é assim, mas para uma faixa de temperatura, ela é ao contrário. Normalmente, verdade. Esquentou, dilatou. E dilatou, menos denso, aí ele sobe. Né? Certo? Vamos lá. Olha só. Então a gente já viu aquela equação super importante que define a velocidade de propagação de uma onda sonora no meio, né? Seja lá qual for esse meio. Normalmente a gente vai analisar o meio como sendo o ar, certo? Mas não necessariamente é. Se você tiver o B e o Rho daquele meio, você pode achar com que velocidade a onda se propaga naquele meio, certo? Só que a onda sonora, como o nome está dizendo, ela é uma onda que oscila, né? Então você tem a onda se propagando e você tem a oscilação do meio. Do mesmo jeito que a gente já fez essa análise, inclusive, 2 vezes. Quando a gente analisou o sistema massa-mola, ou seja, a gente tinha aqui uma massa unida a uma mola, a gente disse que essa massa, ela ficava oscilando em torno de uma posição de equilíbrio ao longo do eixo X, e a gente dizia que essa oscilação era senoidal, né? Vai e volta. Vai do zero ao máximo, zero mínimo, zero máximo, zero mínimo. Então a gente dizia que o X de T dessa massa era dado por um certo xm cosseno de ômega t. Vou eliminar a fase, né? Não tinha um kx. Por que não tinha um kx? Porque a mola e a massa estavam presas. Só tinha oscilação. Não tinha propagação. Só isso aqui oscila. Não era assim, ó, oscilando e propagando. Não, tá fixo. Só oscila no tempo. A posição não muda, né? Só oscila. Quando você tinha uma onda numa corda, aí você já tinha uma oscilação e uma propagação. Você tinha a combinação dos dois, né? Ou seja, você tinha uma onda que caminhava para a direita e uma corda que vibrava na vertical, no eixo Y. Portanto, você descrevia essa oscilação como YX e T igual a um YM seno de Kx menos ômega T. Que é só para a gente relembrar, né? Mostrando que você tinha uma onda que se propagava no tempo, né? E no espaço, certo? Agora você tem uma onda sonora, ou seja, você tem uma onda longitudinal que vai se propagar na mesma direção com que o meio oscila, né? O meio oscila sim e a onda se propaga para a direita ou para a esquerda, certo? Então a gente vai escrever uma equação semelhante a essa, mas para o caso de uma propagação ao longo do eixo X. Então digamos que você tem aqui, ó, o tubo, de novo o nosso tubo. Vou dizer que aqui no meio eu tenho a origem, meio entre aspas, porque ele é infinito, certo? Não importa o tamanho dele por enquanto. Aqui eu tenho a origem, e aí eu tenho um pulso que vai se propagar, certo? Só que o pulso se propaga e o A oscila dentro de uma região permitida. Ou seja, eu vou definir uma amplitude, né? Uma certa amplitude, ó, máxima para um lado e menos máxima para o outro, certo? E aí eu tenho um pulso aqui que, por exemplo, está aqui nessa posição. Ele vai oscilar desde o zero até o máximo. Do zero até o máximo. Está aqui numa dada posição. Certo? Que equação você acha que eu tenho que usar para descrever isso daí? É uma equação senoidal também, né? Porque ele vai e volta. Todo movimento de vai e vem você pode descrever como uma equação senoidal. Certo? Essa oscilação é em x ou em y? X. Então, se ela é em x, eu vou escrever ela mais ou menos como x de x e t. Né? Só não vou escrever x, x e t para não ficar 2x, certo? Porque o x de fora seria a função e o x de dentro a posição. Para evitar x e x 2 vezes, o livro chama a posição fora de espaço, S de x e t, onde x é a posição. E isso vai ser igual ao quê? Uma amplitude, né? Quem seria essa amplitude? SM, onde é SM aqui, ó, menos SM aqui. Seno ou cosseno? Cosseno. Poderia ser o seno. Só que a gente vai usar o cosseno por analogia ao ciclo trigonométrico, né? Seno, cosseno. A oscilação é em x, então cosseno de Kx menos ômega t. E todo mundo aqui, nem nada é novidade pra gente. A gente já conhece todos esses termos, né? SM seria quem? A amplitude. K seria o número de onda, 2π sobre lambda. E ômega, frequência angular, 2π sobre o período.
Aqui você também pode definir uma fase, né? Mais π. Certo? E sobre lambda. Certo? E ômega 2π sobre o período 2πf. Certo? Então, os mesmos parâmetros que a gente já vinha demonstrando continuam valendo aí para a onda longitudinal. Certo? Ela oscila em x, então, portanto, a gente vai escrever a função cosseno para descrever essa oscilação. E usou o S só para não ficar x e x, porque um é a função e o outro é a posição. Certo? Mas, ao mesmo tempo que a onda oscila, o ar oscila, tem outra coisa interessante que também vai oscilar. Ora, por que aquela onda está se propagando dentro do tubo? Porque você empurrou um êmbolo. Né? Foi você que fez esse movimento. Foi você que fez esse movimento de vai e vem com o êmbolo. Né? Ou seja, quando você empurra, você faz o que com a pressão? Aumenta. Quando você puxa, você faz o que com a pressão? Diminui. Então a pressão também está oscilando. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Constantemente. Então a pressão também vai ter uma equação como essa, semelhante a essa, para descrever como é que ela varia. Certo? Vamos escrever essa equação e vamos interpretar ela. Então seria assim, ó. Delta P de x e t seria igual a um delta Pm seno de kx menos ômega t. Por que é seno? Porque a pressão é inversamente, a variação da pressão é inversamente proporcional à, é defasada da variação do x. Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Imagine quando o êmbolo é empurrado, certo? Você está aumentando a pressão, né? Quando o êmbolo chegar lá no cantinho, certo? Lá no cantinho máximo que ele pode atingir, quanto é a variação da pressão? A variação, não a pressão. Você aumentou a pressão. Você está empurrando e está aumentando ela. Aumentando, aumentando, aumentando. Aí o êmbolo chegou lá no limite onde ele pode ir. Quanto é a variação da pressão nesse ponto? Cuidado a pergunta. Não é simples mesmo. Porque uma coisa é a pressão e outra é a variação da pressão. Quando eu estou empurrando o êmbolo, a pressão vai aumentando, né? Até que eu cheguei no limite, então ela não aumenta mais. Então a variação da pressão lá na ponta é 0. Aí eu puxo de volta, eu vou diminuindo a pressão. Diminuo, diminuo, diminuo. Quando eu trouxer o êmbolo para o máximo, mais perto de mim possível, a pressão não vai mais diminuir. Então, naquela extremidade ela é 0. Então, quando a posição é máxima, a variação da pressão é 0. Quando a posição está no 0, a variação da pressão é máxima. É igual ao sistema massa-bola. Igualzinho. Quando o bloco está no máximo, certo? A energia cinética é 0 e a energia potencial é máxima. Quando ele está no meio, potencial 0, cinética máxima. Extremidade esquerda, cinética 0, potencial máximo. É exatamente aqui. Quando um é máximo, o outro é 0. Por quê? Vou repetir. Cuidado, porque essa equação ela confunde bem a gente. Porque não é P. Não é P. É delta P. Ou seja, é a variação da pressão que a gente está interessado. A pressão não vai ser 0. Porque você está empurrando, ela nunca vai zerar. Quem vai zerar é a variação dela. Porque se você empurrou e ela chegou no máximo, ela não vai mais crescer. Ela vai só decrescer. Então ela tem que parar de crescer para decrescer. Então ela para de variar. Aí você puxa de volta, ela começa a decrescer, 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 até parar de variar de novo para crescer. E assim vai. Então o ΔP é defasado com relação ao S. Se você for fazer o gráfico, bora interpretar aqui o gráfico. Primeiro vamos fazer o de S, depois vamos fazer o de ΔP. Se você fizer o gráfico de S, de X e T, vamos ver que gráfico isso aí vai dar. Olha só, aqui é o SM, aqui menos SM, aqui o X. Certo? X de T. Certo? Então vamos lá. Bom, vamos rodar o ciclo trigonométrico. Primeiro argumento igual a 0. Primeiro argumento igual a 0, S de X e T vai ser quem? Quando o argumento for 0, cosseno 1. 1 vezes SM, SM. Então tá lá no máximo. Aqui, ó. Primeiro ponto tá aqui. Estou aqui no segundo ponto do ciclo. Argumento π sobre 2. π sobre 2, cosseno 0. Então, S, 0 vezes SM, 0. Argumento π, cosseno, menos 1. Menos 1 vezes SM, menos SM. E aí, você já viu a cara dessa onda. Tá aqui ela, ó. Assim vai.
Vamos ver a pressão, a variação da pressão. A variação da pressão seria assim, ó. Agora, ΔP aqui, ó. ΔP de X e T. Aí eu vou ter um ΔP máximo. E aqui menos ΔP máximo. Aí aqui o X, né? X. Aí, bora lá. Quando o argumento for zero, agora a função lá em cima, ΔP, X e T. Quando o argumento for zero, o seno é zero. Zero vezes qualquer coisa. Quando o argumento for π sobre 2, seno 1 vezes ΔPm. Quando o argumento for π, seno 0. E aí vai. A cara dessa onda é... E assim vai. Ou seja, vamos ver... Agora vamos comparar as duas equações. Os dois gráficos, aliás. Olha o que está dizendo o gráfico de cima. O gráfico, aliás, de cima comparado com o de baixo. Está dizendo assim, ó, que quando você estiver lá na extremidade, a variação da pressão é zero. Porque você chegou no máximo da pressão. Ela não vai mais crescer. Aí quando você está numa situação onde você está no meio, ou seja, está relaxado, a variação da pressão é máxima. É igual à energia cinética e à energia potencial, né? Quando você está na situação, agora você está no máximo do outro lado, a variação da pressão é zero. Sempre defasado de π. Né? É por isso que se uma função é cosseno, a outra tem que ser seno. Porque a função trigonométrica em que estão uma defasada da outra é justamente o seno e o cosseno. Né? O seno e o cosseno é assim, ó. Quando você está bem aqui, cosseno máximo, seno zero. Aqui, seno máximo, cosseno zero. Cosseno máximo, seno zero. Seno máximo, cosseno zero. Sempre quando um é máximo, outro é zero. Né? Como acontece aqui, ó. Quando um é máximo, outro é zero. Quando um é zero, outro é máximo. Então, por isso que você vai usar a função seno para descrever a pressão. ΔP, enquanto que você usa... Porque tanto faz. Aqui você poderia usar o seno. Mas se você usar o seno aqui, você tem que usar o cosseno lá. Para ficar defasado um do outro. Quando um é máximo, o outro é zero. Certo? Ok? Aí você pergunta assim, ó. E existe alguma relação? Porque eu sei que... A gente já viu aqui, na verdade, só analisou sem matemática. Por enquanto, a gente analisou o quê? Que quando eu estiver lá na extremidade... A pressão não cresce nem decresce mais, o ΔP é zero. Quando eu estiver no meio, o ΔP é máximo. Será que existe uma equação que relacione esse S com esse ΔP? Existe. Vamos mostrar isso daí. Vamos lá. Olha só, vou usar essa mesma figura que eu tenho aqui. Certo? Então imagine que eu tenho esse pulso, aí depois eu dou uma pausa para vocês copiarem. Presta atenção. Certo? Imagine que você tem esse pulso que está oscilando, certo? Essa onda aqui que está se propagando e o ar que está oscilando. Imagine que você está nessa posição que ainda não é o máximo, é um S de X e T. Certo? Aí você tem essa faixinha aqui de A, dentro de um tubo com área A, e uma espessurinha aqui, ΔX ou DX. Certo? Aí bora lá. Eu sei que essa camadinha de A, ela vai sofrer uma deformação, a gente já fez essa análise, né? E eu sei que eu posso relacionar essa deformação a essa equação aqui, ó. B igual a ΔP, V sobre ΔV. Ou seja, aquela equação que a gente já sabe. Olha pra cá. Ó, você sabe isso daqui, a gente já viu da aula passada. Aliás, várias aulas atrás, né? Que ΔP é igual a B, ΔV sobre V, o módulo disso. Certo? Ora, mas então eu posso dizer que o ΔV, ó, posso isolar o B e dizer isso aqui, ó. Menos. Mas quem é ΔV e quem é V? Vamos lá, olha para a figura ali. Como é que eu posso escrever o volume? V. Quando eu não tenho ainda deformação desse pulso. Do jeito que ele está aqui, quem seria o volume dele? A dx. A dx. A dx. E que seria o ΔV? Vamos pensar um pouquinho. A, né? Porque a área não mudou. Agora vamos ver quem é que muda aqui. Ó. Presta atenção. De novo, vou fazer a analogia que a gente fez. Como se isso daí fosse uma mola, uma sanfona, alguma coisa deformável. Porque é compressiva. Então, de novo. Quando alguém empurrar o êmbolo, o que vai acontecer é que a pessoa vai empurrar uma certa região só. Essa região vai ser empurrada para frente. Mas a próxima região aí não sente imediatamente esse empurrão. Ela vai demorar um pouco a sentir. Né? Então você empurrou uma porção, depois de um tempo é que essa porção empurra a próxima, que empurra a próxima e assim vai. Né? Isso demora um certo tempo.
certo? É rápido, se for o A, né? Em 1 segundo ele faz isso, ele percorre uma distância de 343 metros, é rápido. Mas não é uma distância, não é uma velocidade infinita, não é a velocidade da luz. Infinita não, o limite da gente é a velocidade da luz, é bem menor que ela, né? Então, é uma velocidade finita. Então isso é verdade. Quando você empurrar uma porção, quando você empurrar uma frente aqui, uma interface, a interface seguinte não vai sentir isso imediatamente. Então vai haver uma deformação disso daqui, ó. Então esse ΔV que a gente escreve lá é justamente relacionado com essa deformação disso daqui, ó. Ou seja, quanto que isso aqui vai deformar? Isso daqui vai deformar um certo menor que dx, concorda? Porque dx é o todo. Então ele vai se deformar menos que dx. Eu vou dizer que ele vai se deformar um ds. Certo? Onde S vai ser a posição dele. Uma regiãozinha aqui menor que o dx. Então se eu disser que o A se eu disser que o ΔV é ADS, vamos jogar todo mundo aqui dentro, olha pra cá, ó. Vai ficar assim, ó. ΔP, vou escolher a equação de cima. Menos B, vezes ΔVzão sobre Vzão. ADS sobre A dx. O A vai embora, vai ficar ΔP é igual a B ds dx. Quem é esse S? Olha para a lousa que está a resposta lá na lousa. Quem é esse S? Esse S, ó, é a função SM cosseno kx menos ômega t. Ou seja, isso daqui que está bem aqui, ó, é a derivada de S com relação a x. Só que S é uma função de duas variáveis. Vamos escrever isso de uma forma mais legal. ΔP igual a menos, esqueci do menos, né? Menos D ds d derivada parcial. Porque eu tenho duas variáveis, mas só quero derivar a relação a uma delas. Vamos derivar, vamos lá. Vou repetir a função aqui, ó. Se você quiser, não precisa fazer tão lento, não. Vou fazer devagarzinho só para vocês acompanharem melhor do que a primeira vez, né? Vamos lá, quem é o S? Está aqui ele, ó. SM cosseno de kx menos ômega t. Não tem mistério essa derivada parcial, certo? É nada mais do que derivar, ó, vou só repetir o B. Só derivar só a função, fecha o olho para o que não for x. Você vai repetir, o que não for x você vai repetir, certo? Você só vai derivar quem é a variável que, no caso que você escolheu, x. Vamos lá. Então eu vou derivar essa função aqui, ó, com relação a x. Como é que eu derivo ela? Primeiro, esse SM vai derivar? Vai ser derivado? Não. SM é constante, então já sai da derivada. Vai ficar a derivada de cosseno de kx menos ômega t com relação a x. Daqui de dentro, quem depende de x? Kx. Quem seria a derivada de kx com relação a x? K. K. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno do argumento. Kx menos ômega t. Certo? Menos com menos. Então, ΔP, ó, é igual a B, K, SM, seno de kx menos ômega t. A gente encontrou essa equação, mas a gente já tinha aquela. Vamos repetir aquela lá, ó. ΔP, vou só copiar ela aqui embaixo. ΔP de x e t era igual a ΔPm seno de kx menos ômega t. Essas equações, elas só são iguais se ΔPm é esse daqui, ó. Né? Ou seja, encontrou a relação, a equação que a gente imaginava que existisse. Uma relação entre o P e o S, ó. Faz assim. Certo? Essa equação a gente vai usar, acredito que não tem muita... Assim, nos exercícios a gente não vai usar muito ela não, acredito. Um ou outro exercício, mas
Ela é importante porque ela mostra justamente aquilo que a gente já desconfiava. Que deve existir uma relação entre o máximo da posição e o máximo da variação da pressão. Né? Porque quando um é zero, o outro é máximo. Quando um é máximo, o outro é zero. Então, deve haver uma relação. E está aí a relação. Certo? Elas são proporcionais. Quer dizer, uma é função da outra, multiplicado por essa constante. Verificar. Vamos continuar, né? A gente vai fazer a análise, mesmo uma sequência parecida com o que a gente fez quando foi analisar as ondas transversais, né? Não tudo hoje, mas a gente tanto vai falar da parte de energia, como a gente fez, e vai falar também da parte de interferência, aqueles modos normais de vibração, né? Reflexão no caso lá que a gente tinha para onda transversal, era uma extremidade fixa e uma extremidade aberta, né? Uma extremidade móvel e uma fixa. Aqui é um tubo fechado e um tubo aberto. Vai ter uma analogia com a reflexão na extremidade fixa ou na extremidade móvel. Não vai dar tempo a gente fazer tudo hoje, né? É muito longo. Mas a gente já vai fazer uma parte já agora. Vamos falar sobre interferência. Ora, interferência, do mesmo jeito que a gente tinha interferência entre ondas oscilando em cima de uma corda, né? A interferência poderia ser destrutiva ou construtiva, dependendo tanto da direção de propagação da onda, como da diferença de fase entre elas. Você também vai ter uma interferência, você pode ter interferência entre ondas sonoras, né? Inclusive, essa interferência é o que a gente ouve ou não ouve, né? Se você tem, por acaso, uma interferência destrutiva, completamente destrutiva entre duas ondas sonoras, você não ouve o som, né? Do mesmo jeito que numa corda, se você tiver uma interferência totalmente destrutiva, a corda fica reta, né? Que é como se tivesse um pulso para cima e um pulso para baixo. Se eles tiverem a mesma amplitude, a corda permanece relaxada. É semelhante ao que acontece com a onda sonora, com a interferência destrutiva, totalmente destrutiva, com a onda sonora. Você não ouve nada, né? Ao invés de ouvir a combinação das duas, você ouve a combinação das duas ondas, só que como a interferência destrutiva, o nosso ouvido não capta isso daí. Não capta cada onda individual, capta sempre o resultado. O que a gente ouve já é a interferência de todas as ondas sonoras que estão sendo emitidas ali naquele ambiente. Nosso ouvido não tem a capacidade de filtrar cada onda. Né? Você ouve a interferência entre elas. Dependendo dessa interferência, você pode ouvir um som amplificado ou reduzido até que você não ouça nada. Né? E às vezes você também tem essa interferência, você às vezes escuta. Hoje em dia é mais difícil você perceber isso daí, mas se você tem rádio com aquele botão que você pode girar, analógico, né, e não digital, você às vezes percebe quando você passa de uma rádio para outra essa interferência. Né? Você escuta aquele chiadozinho, até que você vai mudando, até que você acha a rádio. Né? Aquilo que você está fazendo é entrar em ressonância com a rádio. Quando você vai variando entre uma rádio e outra, entre uma emissora e outra, aí você tem um ruído, que é justamente a interferência não totalmente destrutiva entre as ondas que a emissora está emitindo. Para cada emissora tem uma frequência, né? 99.9, sei lá, 103.7, 105.7. Aquilo é a frequência com que a onda está sendo emitida. Cada emissora tem a sua frequência, porque senão, quando você sintonizar naquela determinada frequência, você vai ouvir aquela determinada emissora, né? Aí você pode, entre duas emissoras, você pode ter aquele ruídozinho, a interferência entre as ondas de frequências diferentes, né? Vamos ver isso daqui, como é que seria isso daqui, como é que seria essa análise. Então vamos lá, vamos analisar a interferência entre as ondas. Então imagine que eu vou fazer o mesmo exemplo que tem no livro. Então imagine que você tem aqui um anteparo, certo? Com duas fontes sonoras. Pode ser mais de duas, mas vamos sempre fazer com duas fontes. Imagine que você tem aqui a fonte 1 e aqui você tem a fonte 2. Elas vão emitir ondas, não vou colocar defasagem entre elas. As ondas vão ser emitidas ao mesmo tempo nas duas fontes. Só que quem vai ouvir não está numa distância aqui igual entre as fontes 1 e 2. Se essa distância fosse exatamente igual, L1 fosse exatamente igual a L2, a interferência aqui, se as ondas são emitidas ao mesmo tempo, seria construtiva ou destrutiva? Construtiva. Tem que ser construtiva. Porque se elas saem ao mesmo tempo, tem a mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesmo período, elas têm que chegar lá ao mesmo tempo. Se elas vão percorrer distâncias iguais, se são iguais. Só que a gente, claro, não vai fazer. Pode até ser um caso especial como esse, mas vamos generalizar um pouquinho mais e vamos colocar o observador no ponto P, cuja distância entre a fonte 1 e o ponto P, L1,
é diferente da distância entre a fonte 2 e o ponto P, que eu vou chamar de L2. Vamos dizer que L2 é maior. Vamos dizer que a onda 2, emitida pela fonte 2, percorre uma distância, anda mais do que a onda emitida pela fonte L1. Então, existe uma diferença de percurso, né? A onda 2 anda mais, ó. Se a fonte 2 estivesse bem aqui, elas andariam a mesma coisa. Então, existe essa diferença aqui, ó, de percurso, ΔL, onde ΔL é L2 menos L1. Se você quiser, coloque em módulo para não ter preocupação com o sinal, né? Então, existe uma diferença de percurso. Essa diferença de percurso pode causar uma diferença, pode causar uma interferência lá no ponto P, ou destrutiva ou construtiva, né? Depende da diferença de percurso. Vamos pensar um pouquinho, certo? Se essa diferença de percurso for um comprimento de onda, ou seja, se eu percorrer um comprimento de onda, é a mesma coisa que em termos de diferença de fase, de percorrer um ângulo de 2π, concorda? Né? É um ciclo, certo? Então, se a diferença de percurso for ΔL, que diferença de fase isso daí vai corresponder? Um certo φ. Onde esse φ, ó, se eu multiplicar aqui em x, ele vai ser 2π, multiplicando aqui em x, ó, ΔL sobre λ. Essa vai ser a relação entre o ângulo, que vai definir se a interferência é construtiva ou destrutiva, e o percurso. Se a interferência for destrutiva, vamos começar pela construtiva, vamos lá. Se eu tiver uma interferência construtiva, vamos botar o ciclo trigonométrico aqui, bora lá, presta atenção aqui. Seno, cosseno. Que ângulo? Primeiro a gente vai analisar o ângulo, depois a gente vai ver como é que seria o comprimento. Que ângulo, ou que ângulos correspondem à interferência construtiva? Olha para o ciclo e pensa um pouquinho. Pega o argumento, começa no zero. Só para facilitar aqui. Pronto, começando daqui. Que ângulos vão corresponder a interferências construtivas? Totalmente construtivas. 0, 2π, 4π, 6π. Concorda? Sempre que eu percorrer um ciclo, eu não vou ter diferença de fase, eu vou estar de volta no mesmo canto, né? Ou seja, se uma onda é lançada aqui e outra lançada 2π depois, ela foi lançada no mesmo lugar, foi emitida no mesmo lugar. Então, se a interferência, se o ângulo de fase for 0, 2π, 4π, 6π, o número par de π, eu vou ter uma interferência construtiva. Então, a interferência construtiva acontece se o ângulo de fase for um número par de π. 2m vezes π. Onde m é 0, 1, 2 e assim vai. Né? Tem que ser um número par. Vamos colocar esse φ aqui dentro. Ó. Olha pra cá. 2πm ou 2mπ tem que ser igual a 2π ΔL sobre lambda. 2π, 2π, o que sobra? Sobra aqui. ΔL é m lambda. Ó, ΔL é igual a m vezes lambda. Esse m pode ser qualquer número positivo inteiro, né? Então, quando o m for 0, ΔL é 0. Ou seja, justamente o que a gente diz. Se essa fonte estivesse bem aqui e elas tivessem o mesmo comprimento, não teria... Aliás, a interferência seria construtiva, como vocês me disseram. Se o m for 1, significa que uma onda saiu um comprimento de onda depois da outra. Ora, está aqui uma onda. Se a outra sair um comprimento de onda depois, imagina que eu vou medir daqui para cá. Imagina que eu vou medir daqui para cá. Certo? Se a outra saiu um comprimento de onda depois, a outra saiu aqui, ó. A combinação da onda preta com a onda vermelha é uma interferência construtiva. Porque ela saiu um comprimento de onda na frente. Se o m for 2, ela vai sair 2 comprimentos de onda na frente. Em vez de sair daqui, ela vai sair daqui, ó. Mas também é uma interferência construtiva. O que eu tenho que ter agora para a interferência ser destrutiva? Vamos lá, destrutiva. Destrutiva. Quem é que tem que ser o φ para a interferência ser destrutiva? Olha para o ciclo trigonométrico. Totalmente destrutivo. Vamos lá. Quem é o argumento? φ. Esse pouquinho. Totalmente defasado. Φ 3π
5π, né? Ou seja, se uma onda for lançada e a outra for emitida π depois dela, elas estão totalmente defasadas. É justamente aquele caso, que uma está aqui e outra está aqui, né? Quando uma for, a outra volta. Quando uma volta, a outra vai. Você tem a defasagem total, máxima, né? Então, quando a diferença de fase for π, ou 2π mais π, ou 2π mais 2π mais π, né? Ou seja, π, 3π, 5π, 7π. O número ímpar de π, né? Como é que eu escrevo o número ímpar? 2m mais 1 de π, né? Vamos colocar isso lá naquela expressão lá. O m é o mesmo, né? O número inteiro. Logo, ó, φ, 2m mais 1 vezes π, tem que ser igual a 2π daqui, ó. ΔL sobre lambda. 2π, ΔL sobre lambda. O π vai embora com π aqui, ó. Então vai ficar, vamos multiplicar aqui, vai ficar 2m mais 1. ΔL é igual a 2m mais 1 vezes lambda. Aí vamos pensar aqui um pouquinho, vamos lá. Para interferência destrutiva, certo? Quando o m for 0, aqui foi esquecido um 2, né? Ó, peraí. Ó, aqui, ΔL por 2 aqui. Né? Tá correto? Tá. Exatamente, esqueci do 2. Certo? Aí vamos lá, vamos analisar direitinho agora. Ó. Quando o m for 0, 2 vezes 0, 0. A diferença de percurso vai ser quanto? Lambda sobre 2. Ou seja, está aqui uma onda. E a outra vai sair meio comprimento de onda depois dela. Vai sair da onde? Daqui, ó. O que vai acontecer com essas duas interferências se as amplitudes forem iguais? 0. Uma para cima, outra para baixo, mais YM menos YM, 0. Né? Se o M for 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, 3 meios. Onde é que a onda vai sair? Ó, aqui seria metade, aqui seria o inteiro, 3 meios. Vai sair daqui, né? Ou seja, de novo, ó, entre a verde e a preta, interferência destrutiva. Certo? Então, sempre que a diferença de fase for um número par de π, ou um número inteiro de comprimento de onda, a interferência é construtiva. Sempre que o ângulo de fase, a diferença de fase, for um número ímpar de π, ou um número inteiro de mesmo comprimento de onda, a interferência é totalmente destrutiva. É lógico que entre 0 e π, você tem vários ângulos, né? Você pode ter interferências que não sejam totalmente destrutivas. Se você tem uma onda que é emitida e a outra é emitida um pouquinho depois, ó, que não seja de π, aqui nessa região você pode ter uma interferência destrutiva, mas fora dela, não. E aí você tem uma interferência que é destrutiva, mas não é totalmente. Você escuta um ruído ainda, né? Se você tiver o caso da interferência totalmente destrutiva, você não ouve nada. Totalmente construtiva, você ouve o melhor som, digamos assim, a totalidade. Né? E entre esses dois tem um meio termo aí que seria uma interferência parcialmente destrutiva.